E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu disse que ia voltar ontem e não voltei, mas eu lembro de ter começado o vídeo e ter tido que interromper, porque passou uma procissão aqui da igreja aqui do lado, e aí eu me irritei e acabei não fazendo mais. Eu perdi aquele post daquela galera fazendo manifestação anti-vacina, mas eu trouxe outros dois posts que eu quero dar pitaco com vocês. Um deles é meu mesmo, então é muito engraçado eu dar pitaco no meu post. Mas vamos... Eu lembro de ter começado a fazer o vídeo antes da procissão passar aqui do lado e eu jogar o vídeo fora. Eu lembro de ter falado que, assim, a pior coisa que você pode fazer quando você vê uma galera protestando contra as vacinas é resolver o assunto dizendo todo mundo muito burro mesmo, e é por isso que o Brasil não vai para frente. Por quê? Porque a gente já vem de uma cultura em que uma elite dominante de umas 200 famílias aí, através de todos os meios de comunicação e através de todos os telejornais possíveis, imagináveis, através de todo o conteúdo, ele já impôs essa cultura em você, que é de subserviência, que é da não ação por falta de esperança de que algo seja possível de ser feito. Então, se a gente reduzir todo o viés jornalístico, desde que existe TV aqui, tudo que é dito a respeito do Brasil, ele acaba em fazer o quê, né? Então não importa se seja Boris Casoy, da Atena, não importa qual seja o formador de opinião, de que canal seja, parece que tudo termina num fazer o quê? Essa bosta aí mesmo, todo mundo é burro, vai fazer o quê? Tem jeito. E essa é a maneira mais improdutiva que você tem de abordar qualquer coisa que seja. Só que quando é um cara falando que a Terra é plana, tudo bem, é bonitinho o cara achando que a Terra é plana no canto dele. E aí quando chega na vacina, não é bem assim, porque a pessoa tomar vacina é importante para todo mundo, para toda a sociedade. Só que quando você chega para a pessoa e chama ela de burra, você tem que entender que quando a pessoa está numa manifestação contra a vacina, ela não está buscando aconselhamento, ela não está buscando informações, ela não quer refletir, ela está participando de um culto religioso, de uma cerimônia religiosa. Aí você fala, Fausto, uma manifestação política não tem nada a ver com religião. Tem sim. A pessoa ela encontrou pertencimento, ela encontrou um grupo que ela considera ser forte, ela encontrou uma visão de mundo que ela quer que prevaleça no mundo, e ela está ali com unhas e dentes defendendo o seu posicionamento. Então não é quando você chega no meio de uma muvuca protestando contra a vacina, não é naquele momento que você fala sobre vacina com uma pessoa. Naquele momento você deixa ela fazer o culto dela e você dá o mínimo de visibilidade possível. Então, quando sai uma galera, e nunca é mais de 200 pessoas protestando contra a vacina, porque aí eles tiram aquela foto de perto e aí você acha que é uma imensidão de pessoas, mas na verdade eles estão ocupando um espaço bem pequeno ali daquela praça. Quando as pessoas elas partem para um protesto anti-vacina, não é naquele momento que você dá visibilidade e atenção, porque você faz mal para a sociedade quando você dá visibilidade para esse grupo. Mas quando acaba esse culto religioso, essa cerimônia religiosa, desculpa, eu também influenciado por esse último livro que eu estou lendo aí. Quando acaba isso, aí você tem que você tem que convidar a pessoa a refletir através de outras alternativas. Você não tem obrigação nenhuma, você faz isso se você quiser. E é engraçado porque olha a maneira que encontraram para combater os antivacinas e ver se isso é um post produtivo, frutífero. E quando eu bati o olho nisso daqui, eu já tive um pouco de ranço, porque eu já vi exatamente essa mesma imagem ser usada para cloroquina. Então, para a cloroquina falaram, olha, o avião está caindo, pega seus paraquedas. Ah, mãe, não, mas você não vai pular? Não, porque isso daí não tem aprovação da OMS. Não tem aprovação da OMS, então não vou tomar. Isso é péssimo, e usar para o outro lado também é péssimo. Então, para você ver, o avião está caindo, pega seus paraquedas, pô, você não vai pular? Não, porque esse paraquedas é chinês aí, os testes não foram suficientes, então não vou pular não. E essa abordagem aqui, ela é improdutiva porque ela tem como objetivo final reduzir as pessoas que pensam de determinada forma à estupidez. E quando você pega todo um grupo e reduz a estupidez, primeiro, não é novidade na vida dessas pessoas, porque o que leva a pessoa ao movimento antivacina, o que leva uma pessoa ao movimento terraplanista, o que leva uma pessoa a um grupo que acredita, que sacou o que é que está de errado, que são os reptilianos que dominam a Terra. Quando você vai ver esse grupo, o que faz ele ir parar lá em primeiro lugar é justamente a marginalização intelectual.
Porque a gente vive numa sociedade em que a gente cultua a beleza e a juventude, você é proibido de ser feio, gordo, e você não pode envelhecer, principalmente se você for mulher. É por isso que as mulheres ficam assim, ó, com tudo esticado, porque tem que tomar remédio e colocar coisa no rosto, porque não pode envelhecer. E eu acho que todo mundo deveria envelhecer com dignidade, e acho que essa experiência, ela deveria agregar a sociedade, e em troca a gente deveria receber respeito por isso, por envelhecer. Mas olha que legal, a gente está numa sociedade em que você não pode ser gordo, ser feio, não pode ficar velho, e você também não pode ser gay, entre muitas outras coisas, e você também não pode ser burro. Por quê? Porque principalmente os trabalhos melhores remunerados são aqueles em que você consegue dar à sociedade algum valor intelectual que ela precisa, quando na verdade a massa das pessoas ela não tem acesso à educação e não tem aquele conhecimento de valor. Então, uma pessoa que acaba terraplanista, ela busca um pertencimento e um acolhimento de quem foi marginalizado intelectualmente por não ser brilhante. Já é isso que leva a pessoa para lá. Então, por exemplo, como é que a gente faz para acabar com a igreja do Edir Macedo? Você não acaba com a igreja do Edir Macedo entrando no culto dele e falando: esse cara está extorquindo vocês, esse cara está fazendo vocês de idiota. Não é desse jeito que se combate. É a mesma coisa de entrar numa manifestação, num protesto anti-vacina e dizer vacina funciona. Eles não querem escutar isso, porque ali eles estão numa cerimônia religiosa de pertencimento social. Como que você faz para tirar uma pessoa da igreja de Edir Macedo? Você não pode salvar todo mundo, mas vamos supor que seja sua avó, sua tia lá. O que você faz? Por que ela vai para a igreja de Edir Macedo? Porque ela busca o eu te amo, o Jesus te ama, o Deus te ama. Nós estamos aqui para te apoiar, para te fortalecer. As tentações são muitas, as privações são enormes, os desafios são grandes, mas nós temos aqui para você uma recompensa. E você tem aqui o nosso abraço, você tem aqui irmãos que te amam. Ela está na igreja por conta disso, não é só por Deus. Tem gente que vai na igreja e não acredita nem em Deus. E tem gente que vai para a igreja e não quer pensar em Deus, porque se pensar vai descobrir que não acredita. Então é melhor ele não pensar. Mas a pessoa, ela tá lá pelo pertencimento social, assim como terraplanistas e assim como antivacinas. O cara, ele quer se sentir parte daquele seleto grupo que foi escolhido por Deus, ou ele quer fazer parte daquele seleto grupo que sacou o que está acontecendo no mundo. Então ele faz parte da elite da sociedade que está no protagonismo daquele negócio ali do Netflix, porque tá todo mundo sendo enganado, menos ele, que tem a certeza de alguma coisa, que ele é inteligente para entender. Então você não salva a vida dessa pessoa dessa forma. Você chega para sua tia, para sua avó, depois que ela sai do culto, e diz: tia, eu te amo, eu gostaria de ter mais a sua companhia. Que tal a gente fazer um churrasco no domingo, e aí você marca o churrasco na hora do culto? E dá atenção para ela, escuta e abraça. A igreja, todas as igrejas Edir Macedo-like, parecido com a do Edir Macedo, elas só existem porque nós falhamos miseravelmente em dar conforto social para as pessoas, porque nós as marginalizamos intelectualmente e economicamente. Então, se a pessoa é pobre e burra, não burra no sentido literal, mas se a pessoa ela é pobre e por ser pobre ela não teve acesso à educação, você já finge que ela não existe de duas formas. Você não tem vontade de conversar com ela porque você acha que ela não tem nada para te oferecer, e você não tem vontade de fazer networking com ela porque você acha que ela não tem nada a te oferecer. Então, quando você vê um cara que trabalha naquela multinacional e você vê aquela mulher que tem aquele baita emprego e que além disso é bonita, você se interessa por duas formas. Primeiro, porque ela pode te arrumar um trampo na empresa dela, e segundo, porque pode rolar alguma coisa ali entre vocês. Quando você olha para a tiazona, Fausto preconceituoso, quando você olha para a tiazona gorda, feia, bigoduda, você não acha que ela vai te oferecer algum trampo legal e você não quer nada com ela. Logo, você finge que ela não existe. Você tem uma legião de pessoas que estão acostumadas a serem invisíveis aos olhos de todos. Nós, como sociedade, falhamos miseravelmente em dar acolhimento e oferecer pertencimento às pessoas. E onde é que elas vão encontrar esse pertencimento? Na seita, no movimento que sacou a coisa. Então nós temos políticos, coloque aí umas 200 famílias muito ricas que mandam em toda a política brasileira e controlam qualquer fantoche que eles escolham para ser eleito. Qualquer fantoche que eles escolham para ser eleito será eleito, porque nós não somos uma população que tem condições de se defender desse capital.
O investimento na imagem dessas pessoas, ele é tão grande, mas tão grande. Você acha que o Bolsonaro ele foi eleito sem investimento em imagem, mas você não tem ideia do quanto dinheiro foi gasto em WhatsApp, do quanto dinheiro foi gasto com geradores de conteúdo que produziram os memes que a sua tia espalhou para todo mundo. Então, nós não temos condições de nos defender dessas famílias que decidem quem é que eles vão eleger através das estratégias de movimento. Do momento. A estratégia do momento de 2018 foi Steve Bannon, foi Cambridge Analytica. Eles pagaram para ter acesso a isso e elegeram o cara que eles escolheram. Na próxima eleição pode não ser mais o Steve Bannon, mas as famílias serão as mesmas e elas elegerão quem quer que elas escolham para ser eleita. Ou se for eleito alguém que não é do agrado deles, eles farão com que seja, porque eles se aproximarão dessa pessoa e desde que a política existe no Brasil, ela é de fantoches e ela continuará sendo de fantoches. Ora, para essas famílias, é interessante mesmo que haja um genocídio das pessoas que têm menos conhecimento intelectual e econômico. Então, se a pessoa ela é burra o suficiente para acreditar que a pandemia não existe, se a pessoa é burra o suficiente para acreditar que cloroquina cura, se a pessoa é burra o suficiente para achar que tomando vacina você vira um jacaré, então é melhor que ela morra mesmo. Por quê? Porque a gente tem todos os benefícios de uma lei e de uma economia completamente virada para nós, que somos os donos da terra, donos do banco e donos da dívida pública. São os 3 pilares dessas 2 centenas de famílias aí. Eles são donos da dívida pública e você acha que você está ficando milionário porque você ganha R$100 de juros todo mês do Tesouro Direto, quando na verdade tem gente tirando bilhões daí. Você fica feliz porque o governo está te pagando R$100 de juros, quando na verdade a inflação está dando isso. Veja, você tem o lucro exorbitante dos bancos, a dívida pública e o fruto da terra, todo direcionado para essas famílias que não se interessam mesmo que todo mundo sobreviva essa pandemia. As pessoas podem morrer, não tem problema. Só que aí o fantoche que eles escolheram e que está lá tentando sobreviver de qualquer forma, ele tem a necessidade de desvencilhar a imagem dele da pandemia. E é isso que Bolsonaro fez desde que a pandemia começou. Ele tem que fazer com que a imagem dele seja uma coisa, o governo dele seja uma coisa e os efeitos da pandemia sejam outras. Por isso que desde que começou essa pandemia, Bolsonaro não fez outra coisa em dia algum a não ser lutar bravamente, ferozmente para fazer com que a pandemia fosse vista associada à oposição dele e não ao governo dele. Tudo que ele fez desde o começo foi só isso. É uma gripezinha, é conspiração, foi a China, foi o Zand, é o OMS, é o STJ, é o STF, STJ, não sei se eu tirei isso. O Bolsonaro, ele tem feito tudo, absolutamente de tudo, para encontrar soluções simples e óbvias, como se a complexidade fosse uma coisa da oposição e não dele. E é por isso que quando as pessoas falam de pandemia, elas primeiro pensam na China, elas primeiro pensam no governador, elas primeiro pensam na OMS e depois elas pensam no Bolsonaro, porque tudo que ele fez desde o começo da campanha dele foi dizer: eu não tenho nada a ver com isso, é oposição. Por quê? Porque associar-se aos efeitos da pandemia, quer as mortes, quer o efeito devastador dessa pandemia na economia, associar isso é sinal de fracasso em 2022. E essas 200 famílias que estão acima dele, elas se importam com o trabalho que ele tem feito ostensivo para dissociar a imagem dele da pandemia? Não, para eles não importam, porque se o discurso dele diz para não tomar vacina, que é só uma gripe, que não tem que fazer, que você não precisa usar máscara, você está fazendo um filtro, uma seleção natural e fazendo um genocídio das pessoas que não são inteligentes o suficiente ou que não tiveram educação suficiente para se proteger desse discurso mentiroso. E é por isso que as pessoas estão morrendo, já são quase 200 mil. Morreriam pessoas de qualquer forma caso nós tivéssemos um presidente mais decente? Morreriam. Seria um número que é hoje? Não. Por quê? Porque nós temos a tia do Rodolfo. Nós temos a tia do Rodolfo brigando com ele. Nós temos a tia do Rodolfo brigando com ele, dizendo que cloroquina funciona. Então, o Bolsonaro não faz mal para mim e para você, porque se você assiste esse canal, bom, aí é pretensão minha achar que se você segue esse canal é porque você tem um pouco de discernimento no mundo, isso é total pretensão vazia minha. Mas o discurso genocida do Bolsonaro, ele não é genocida contra mim, contra você, contra nós que tivemos a oportunidade minimamente de estudar ou de ser curiosos o suficiente para buscar no YouTube alguma informação que nos fortaleça.
Não. O discurso negacionista do Bolsonaro e dissociativo do Bolsonaro, ele é genocida com a tia do Rowley, que diz que ela foi curada. Então nós temos 4 pontos, inclusive, eu quero mostrar isso para vocês no post dele. Nós temos, bom, post com pitaco, eu vou ficar aqui mostrando o post para vocês mesmo. Quando a gente fala que o discurso da cloroquina ele é político, a coisa ela não é política, ela é lógica. Você tem, assim, 3 fatores. Você tem uma doença com 1% de letalidade. Palavras do Mandetta, isso. Uma doença com cerca de 1% de letalidade, uma população sem educação, e você tem o efeito placebo. O efeito placebo funciona, acreditar que você vai se curar, leva a cura. Acreditar que você vai ter uma melhora, leva a melhora. Então, numa doença em que você tem o efeito de letalidade de 1% e o efeito placebo aplicado nos outros 99%, qualquer coisa vai funcionar. Qualquer coisa vai funcionar. O meu sogro, ele bebe querosene, bebeu já. Ele bebe querosene porque ele acha que aquilo faz bem para ele. Se ele pegar Covid e beber querosene, ele tem 99% de chance de sobreviver. Por quê? Porque querosene em pequenas doses faz mal, mas não mata. E Covid mata cerca de 1%. Mata com cerca de 1% de letalidade. A probabilidade do meu sogro sair dessa doença, tendo certeza absoluta que foi só a querosene e a oração que salvou ele, é muito grande. É muito grande. E nós não temos uma população educada o suficiente para entender esses 3 fatores, para entender que qualquer tratamento muito provavelmente funcionará contra o Covid, porque o problema dele não é a letalidade, a quantidade de pessoas que ela alcança. E é porque a gente conhece muita gente que pegou Covid, que eventualmente a gente conhece uma ou outra que veio a falecer. Logo, todos os outros tratamentos alternativos, eles tendem a funcionar. Por isso a cloroquina era tão pregada. E por que a vacina é combatida? Porque Bolsonaro ele precisa desvincular a imagem dele dessa pandemia, e ele sabe que a vacina não é uma solução imediata. Se o Bolsonaro defende a vacina hoje, ele tem que fazer a vacinação hoje. Nós não temos vacina, nós não temos layout, nós não temos organização, não temos estrutura para fazer essa vacinação. Logo, se o Bolsonaro ele disser, eu sou a favor da vacina, todo mundo vai falar, então eu quero tomar essa porra. Aí, cadê a vacina? Não vai vir. Então, o Bolsonaro ele será a favor da vacinação à medida que as vacinas estiverem mais disponíveis, mais acessíveis no mercado, e o Brasil tiver uma estrutura para fazer essa vacinação. O dia que nós tivermos dinheiro para comprar vacina, o dia que a gente tiver condições de espalhar e de aplicar, o Bolsonaro vai falar, agora saiu a vacina boa. E agora no meu governo, meu povo vai ser vacinado. E a população, ela não tem educação, ela não tem armas para se defender dessa estratégia. Veja, para encerrar, eu fiz um post sobre a vacina jacaré e basicamente é isso, nada que o Leonardo já não tenha explicado aqui para vocês e para mim. Você tem um vírus, ela tem essa capa proteica, ela tem essas ligações, essas proteínas, e é como se elas pudessem se juntar a uma célula e abrir. É como se ela pudesse se juntar a uma célula e abrir. Quando ela entra, a fita de RNA ela passa aqui e o vírus ele escraviza a célula para poder fazer cópias de si mesmo. Quando eu sento do lado do Harley, o Harley está meio alterado alcoolicamente, baixa a máscara e começa a falar muito alto, ele começa a jogar muita gotícula de saliva. Ele não estava doente, então eu também não fiquei doente. Foi o único ato displicente que eu cometi esse ano. Quando ele começa a falar muito alto, eu não vou pegar um vírus, eu vou pegar centenas de milhares de vírus. Eles vão se conectar às minhas células, vão fazer milhões de cópias, isso vai me infectar, a quantidade dele aos milhões vai fazer com que eu comece a desenvolver sintomas e doenças, e o meu corpo ele vai levar umas 2 semanas para conseguir armar defesas contra isso e começar a combater isso. Não fosse o espetacular sistema imunológico que nós temos, eu morreria, porque os vírus eles continuariam se multiplicando infinitamente, e aí o meu corpo ele não resistiria. Como nós temos um sistema imunológico, não dá 2 semanas, o corpo já desenvolveu armas para combater isso daqui, ele começa a exterminar isso. Só que ele leva 2 semanas, por quê? Porque ele não tem a receita do vírus. A vacina, ela vai com um pedaço do RNA, de uma fita que está aqui dentro do vírus. Ele vai com um pedaço dessa fita. Esse pedaço de fita é morto.
É morto. Então ele não tem como gerar qualquer mutação porque ele está morto. Ele não tem como invadir uma célula porque ele está morto. Ele não tem a capa proteica. Mas o nosso sistema imunológico ele consegue estudar aquilo e entender como um corpo estranho e já fazer anticorpos para isso. Logo, daqui a um ano, quando eu tiver tomado a vacina e encontrar com o Harley novamente, ele beber e começar a falar alto sem máscara, talvez eu pegue centenas de milhares desses vírus e o meu corpo, por ter tomado a vacina, ele já tenha anticorpos para identificarem esse vírus aqui e atacarem justamente a parte que eles têm que atacar. Isso é a vacina. Isso daqui não tem como te transformar num jacaré. E fala-se que essa vacina é chinesa e que ela não presta. Por quê? Porque nós não temos acesso a ela. A partir do momento que nós tivermos acesso a ela, o discurso mudará. Do mesmo jeito que o Lula mudou o discurso e abrandou, do mesmo jeito que o Boulos era extremamente radical e abrandou, o Bolsonaro ele é extremamente radical e dado o momento ele vai fazer a mudança do discurso, porque é isso que políticos fazem. Políticos adaptam o seu discurso de acordo com os seus interesses, porque são interesses que geram políticas. E ele não vai admitir que a vacina é boa, porque no momento em que ele admitir que a vacina é boa, ele vai ter que distribuir essa vacina. Logo, a gente vai conseguir educar todas as tias do WhatsApp de uma hora para outra, a gente vai conseguir acabar com o Universal, com essas essas igrejas grana. A gente vai conseguir acabar com isso? Não, porque a gente não tem condições de abraçar todas as tiazonas e os vovôs marginalizados econômica e intelectualmente. Nós não temos como fazer isso. Então, essas igrejas elas não vão acabar. A gente vai mudar esse negócio da vacina de uma hora para outra. Os cientistas estão tentando, não conseguem. A comunidade toda deveria tomar essa iniciativa, mas não há interesse. As pessoas querem que os outros morram mesmo. As pessoas querem que os outros morram. Se a pessoa é burra o suficiente para acreditar nisso, que ela morra. O problema é que quando a pessoa não toma a vacina, ela não morre sozinha. Ela serve de transmissor de um vírus que pode chegar à nossa família, por exemplo, mesmo tendo tomado vacina. Pare para pensar, pare para refletir nisso. O que a gente pode fazer já que nós não temos um país onde as pessoas têm educação para sobreviver, que a gente se eduque, que a gente forme em torno de nós comunidades, bolhas, em que as pessoas estão informadas. Então, enquanto eu tiver um assunto desses para tratar com vocês, eu não posso ficar falando de alquimia tosca no BDO, porque o spot onde eu quero coletar está ocupado. Entende? Pitaco longo demais para uma playlist que foi pensada para ser curta. Por hora é isso, grande abraço.